Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. O Memória ABC de hoje, gravado no dia 27 de agosto de 2019, tem como entrevistado um dos fortes nomes da política de Balneário Camboriú e do litoral norte de Santa Catarina. Eu falo de Claudir Maciel. Claudir, prazer recebê-lo aqui. Obrigado por atender o nosso convite do Memória ABC. Eu que agradeço, Caleb, retornar aqui à nossa Câmara de Vereadores, que deu início quando eu fui presidente da Câmara, né? E especialmente a TV Câmara, que também surgiu na minha presidência, e poder se comunicar com o povo de Balneário Camboriú através desse instrumento fantástico que é, né, a TV Câmara e a nova modalidade de comunicação da Câmara. Antigamente só tinha informação quem vinha na Câmara, e nós conseguimos aí, com o tempo, implementar, né, esses novos equipamentos e tecnologia. Antes as pessoas tinham que ir até a Casa do Povo, então, e hoje a Casa do Povo vai até as pessoas? A tecnologia, ela surgiu, ela é aperfeiçoada justamente para que você possa fazer bom uso dela. E esse é um bom uso. O senhor falou sobre ser presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Foram 4 mandatos como presidente, como vereador aqui na cidade. Qual o legado que o senhor deixou e o que espera da política local? Olha, primeiro assim há um sentimento de muita gratidão ao povo de Balneário Camboriú. A gente costuma brincar, ninguém é de Balneário, né? Todo mundo veio para cá. E eu também sou lá do oeste de Chapecó, vim para cá com 7 anos de idade, moro aqui há 41 anos e tive a grata satisfação de ter sido eleito 4 vezes consecutivo vereador, fui presidente da Câmara. E carrego essa honra comigo, esse agradecimento. E nas eleições de 2016 eu não quis mais participar, senti a necessidade. Por quê? De reconhecer a cidade, né? Há algum tempo eu já fazia alguns questionamentos, Caleb, de que a política, com o tempo, ela afasta, né, o político, o administrador público do povo, da realidade do povo. E é preciso que o político volte a andar pelas ruas, né? Eu tenho feito isso, né? Fiz até um exercício aí para poder perder uns quilos, perdi 15 quilos, tenho andado de bicicleta nas ruas da nossa cidade, tenho andado a pé, tenho reencontrado amigos, né, companheiros aí de longas caminhadas que nos ajudam e que fazia anos que a gente acabava não vendo, né? Então você começa a ter uma visão bem diferente, porque um outro comparativo que eu faço é quando você está assistindo um jogo de futebol, né? Duvido quem já não diz, pô, como é que você perdeu esse gol? Porque a visão de você, mesmo não sendo jogador, é maior do que a visão de quem está em campo. É verdade. Então, quando o político fica muito tempo em campo, ele perde a visão do todo. Ele precisa sair um pouco dessa realidade e enxergar o jogo lá de fora. Uma vez que essa saída, ela lhe propicia, lhe proporciona a oportunidade de observar de outro panorama, existe a possibilidade desta nova visão estar reintegrado à política, caso for a vontade do povo? Olha, nós somos seres políticos, por natureza, porque nós vivemos em sociedade. Viver em sociedade é um exercício para quem lidera e para quem se permite viver. Todos nós fazemos políticas no dia a dia. E no parlamento? O parlamento é uma consequência disso, né? Você ocupar um cargo, você ser eleito, isso é só uma consequência da tua atuação, né? Então, às vezes nós nos aprofundamos mais nos estudos, às vezes menos, mas todos nós temos uma participação política, né? O que eu fiz neste período, né? Eu fiz um curso aí de liderança empresarial, organização mental, fantástico, né? Com meu amigo já de longa data, Jamil Albuquerque, né? Que comanda o Mastermind, né? E estou fazendo agora, estou concluindo um curso de física quântica, né? Aprendendo coisas que eu jamais imaginei que existiam. Totalmente, né? Fora tendo uma compreensão do mundo interior, né, e o mundo exterior de uma maneira completamente diferente. Vai ficar só para você essas informações, esse conhecimento? Não, imagina, isso aí a gente pode compartilhar. Aliás, devemos compartilhar, porque a informação não compartilhada apodrece com você. É verdade, se perde.
se perde, né? Então, se tudo é definido aí já pela ciência, que é matéria, né? Que nós somos todos feitos de pequenas partículas, né? Chamadas de átomos, né? E que tudo é também energia, a vibração da tua energia, né? A forma com que você acaba se relacionando, ela cria um ambiente, né? Positivo ou negativo, né? Isso não é esoterismo, isso não é crenças, né? Independente de religião, mas é ciência devidamente comprovada, né? E a gente precisa saber que o nosso potencial, a nossa capacidade enquanto indivíduos, ela é muito grande mesmo. Se tivesse esse conhecimento adquirido agora no seu afastamento do Legislativo de Balneário Camboriú, certamente no passado tomaria outras atitudes como representante do povo? Olha, eu creio que teria engrandecido e muito, né? Porque um dos limitadores da humanidade são as crenças, né? Aqueles tabus, aquilo que te ensinam, né? Aquelas informações que muitas vezes vêm no teu gen, né? Passado de gerações para gerações. E você às vezes não consegue nem se dar conta, né? de que pode questionar isso daí, né? Então, quando você fica muito tempo numa atividade política ou focado, né? Eu sou do lado do governo, eu sou só oposição, você cria crenças, você cria vícios, né? Você cria obstáculos, inclusive para enxergar determinadas realidades. O senhor acredita que poderia então contribuir ainda mais? Todos podemos, né? E sobre a sua contribuição nessas quatro vezes que representou a população de Balneário Camboriú aqui na Câmara de Vereadores, qual a sua avaliação pessoal do tempo em que esteve como representante? Olha, eu sou autor aí de 84 leis que foram aprovadas, né? Leis importantes, né? Julgo todas são importantes, né? Mas leis que tiveram bastante repercussão. Aqui criou o Conselho Municipal de Segurança, inicialmente, depois deu origem à Secretaria Municipal de Segurança, à Guarda Municipal. Veja que é uma semente plantada lá atrás, né? Leis como, por exemplo, uma que eu fiz, uma das primeiras, se não me engano foi a primeira, que lá em 2001 eu já questionava o inchaço da máquina. Eu fiz uma lei para acabar com aqueles salários de marajás, né? Tinha gente com 20, 30 mil se aposentando com nível médio, coisa que a prefeitura não ia suportar, né? Na época eu consegui aprovar uma lei, acabar com isso, né? Leis, por exemplo, com o Centro de Zoonose, né? Hoje diversas entidades fazem trabalhos aí com os animais de rua, que é uma realidade há, sei lá, uns 15 anos atrás. Eu trazia essa discussão e hoje o Brasil inteiro traz isso, né? Santa Catarina, por exemplo, o estado de Santa Catarina tem mais animais domésticos do que crianças, sabia disso? Veja só. Então é uma realidade que nós temos que discutir como política pública, né? E enfim, né, foram inúmeras outras contribuições, emendas diversas. Eu sempre fui bem ativo, sempre participei de todas as discussões sobre os assuntos da nossa cidade e pude contribuir também. Fui secretário de Planejamento, né, do governo municipal e fui secretário de Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina. Nesse tempo em que o senhor foi vereador em Balneário Camboriú, passou pela gestão de quantos prefeitos? Foram três prefeitos. Três prefeitos reeleitos, né? Primeiro prefeito? Foi eu iniciei no governo do Pavan, né, como vereador, aí ele se licenciou, o Rubens assumiu e concluiu o mandato, aí foi a reeleição, fez mais um mandato cheio, depois foi o governo do prefeito Edson Periquito, primeiro e segundo mandato, foram 3 prefeitos. Foi também candidato a deputado? Fui candidato, fui aquele segundo suplente, fizeram uma votação maravilhosa. Teve uma música marcante, inclusive, né? Até hoje, onde eu vou, as pessoas cantam a música, eu vou votar no Claudinho. Eu vou votar no Claudinho. Quando querem sacanear alguém, eles mandam essa musiquinha aí. Marcou a época em Balneário Camboriú. Eu digo, o pessoal brinca, né? Eu digo, olha, atingiu o objetivo, né? Exatamente. Já faz aí uma década. O número era 20? 23, 123. 23, 123. Eu digo atingir o objetivo porque até hoje, né, depois de uma década, está sendo muito bem lembrado ainda. Exatamente. Sua intenção de ser deputado estadual na época, Claudinho? Era deputado estadual. Deputado estadual. Fui convocado para assumir como deputado
mas o governador me chamou para ser secretário de Estado e eu fiquei de secretário de Estado então. É isso aí. Foram quantos votos alcançados? Na época foram 12.743 votos. Para a época, muito voto. Bastante voto. A questão... Faltou 3 mil para... 3 mil apenas? Para da eleição direta, né? Agora, o seu envolvimento com a política começou em que idade? Olha, as lembranças que eu tenho, por volta de 1984, eu tinha 13 anos, e tinha um movimento no país, das diretas já, né? Eu não sabia bem o que é isso, né? Mas sabia que democracia era algo bom. Então, eu era favorável à democracia, né? A gente fazia panfletagem, né? Ia nos comícios, teve algumas personalidades marcantes da política nacional que estiveram em Balneário Camboriú, né? Fizeram comícios aqui pelas diretas já, o Leonel Brizola, eu creio que... Dante de Oliveira. Dante de Oliveira fazia, ele era autor da emenda, né? E a partir de lá comecei a participar dos movimentos estudantis, né? E depois eu ingressei no serviço público em 88, né? Com 18 anos, em 89 fiz concurso, passei em primeiro lugar, trabalhei 9 anos, mas depois pedi demissão e segui a carreira na iniciativa privada e acabei me tornando vereador por 4 mandatos. Foi bom? Em 96 eu fui candidato, né? Disputei 5 eleições para vereador e perdi por 4 votos a primeira. 4 votos apenas? Tinha 25 anos de idade, até foi uma guri? Surpresa, mas uma votação bem grande, mas faltou 4 votos, né? Agora, muito se cogitava também uma candidatura de Claudir Maciel em Balneário Camboriú ao Executivo, à Prefeitura da cidade. Foi cogitado isso, Claudir? Várias eleições se cogitava, né? Na verdade, a gente nunca teve a oportunidade de organizar isso partidariamente, né? Eu nunca me voltei para ser candidato a prefeito, né? Mas a turma comenta, né? Fazem conjecturas, convite e tal. Mas te confesso que estou gostando aí da trégua que dei na política e podendo rever pessoas importantes da cidade e amigos que há muito tempo eu não via, né? E poder também estar tendo uma visão um pouco diferenciada. Nesses 4 mandatos que você passou pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no segundo bloco nós vamos falar sobre a sua atuação no estado de Santa Catarina. Quais foram as pessoas que lhe marcaram aqui em Balneário? Olha, na política? Exato. É difícil dizer, né? Porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Você vê hoje, você fala de um cantor, às vezes, de antigamente, e não tinha importância nenhuma. Agora, pode estar tendo a música dele. Quantos cantores assim, né? Nós tivemos uma aula hoje, inclusive, né? Então, é gravada aqui, sobre Nicolas Tesla, né? Ele é que inventou, né? A corrente elétrica alternada, né? E morreu na miséria, né? Lá na época, em 1943, que ele morreu, né? Ele não era compreendido, né? Ele foi o grande, né? o grande marco, não só para a época dele, na questão da descoberta, né? Da energia, né? Das fontes alternativas de energia, como ele está ainda muito além do nosso tempo, né? Então veja que uma pessoa que teve importância às vezes numa determinada época, hoje não é mais importante, mas lá era muito importante, né? Então é difícil você nominar alguém, mas respeitar cada um no seu tempo. Uma situação marcante durante a sua legislatura em Balneário Camboriú, além das leis importantes que foram implementadas na cidade? Uma situação marcante aqui. Nós tivemos, por exemplo, algumas tragédias, né? Eu acho que a maior delas foi em 2008, né? Atingiu boa parte do estado e Balneário Camboriú foi muito atingida, né? Nós tivemos ali, naquele período, ajudando as pessoas, né? Vendo o sofrimento das pessoas que muitas vezes perderam tudo que tinham ali, né? Mas eu participei disso lá com barco, resgatando as pessoas, ajudando, e eu creio que aquilo comoveu muita gente em Balneário Camboriú. O entrevistado de hoje do Memória ABC é Claudir Maciel, vereador 4 mandatos em Balneário Camboriú e também representante da cidade como secretário de Desenvolvimento Regional. No próximo bloco tem mais informações.
Você está acompanhando o Memória ABC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória ABC. Estamos de volta no segundo bloco do Memória ABC de hoje, gravado no dia 27 de agosto de 2019. Entrevistado é Claudir Maciel. Formado em administração, mestre em educação, ele também foi representante de Balneário Camboriú no governo do estado de Santa Catarina, quando foi secretário de Desenvolvimento Regional. Como foi a sua participação nesta atuação naquela época, Claudir? Olha, o Estado tem um modelo, né, para estar desativando, mas o modelo idealizado pelo ex-governador Luiz Henrique da Silveira, de descentralização da administração estadual, era através das secretarias regionais, né? Eram 29 regiões em que tinha um secretário que fazia o papel do governador ali, porque ele atuava sobre todas as pastas: saúde, educação, infraestrutura, turismo. E a ideia é que a demanda dos prefeitos daquela determinada região se dessem junto com o secretário e que ele aproximasse as decisões do Estado, então dos municípios, né? E eu tive, né, na condição de secretário de desenvolvimento regional, essa oportunidade de interagir com todos os prefeitos aqui da nossa região da ANFRE, né? De poder acompanhá-los, né, nos seus pleitos, as demandas que o governo do estado recebia e também as respostas que o governo do estado, na época o governador Raimundo Colombo, dava a esses municípios, né? É um modelo bem evoluído, né, que merecia ser aprimorado, né, compreendido melhor, porque se nós pensarmos isso, nós poderíamos aplicá-lo ao governo federal. Veja que o Brasil é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, né? Brasília é muito longe de tudo e todas as decisões, ou pelo menos a grande maioria das decisões, são tomadas lá em Brasília, né? A pauta de hoje trouxe na eleição presidencial, e deve ser retomada aí, sobre a inversão, né, do bolo arrecadatório. Parece que 68% de tudo que é arrecadado no país fica em Brasília. Não tem sentido o teu dinheiro, né, do teu trabalho sair aqui e lá para Brasília, do Brasília vir para o estado, do estado para o município. Isso cria uma cascata tão grande, que o dinheiro chega desgastado aqui. Infelizmente. Né? Infelizmente, né, os problemas são vividos nos municípios, eles precisam ser resolvidos nos municípios, né? Eu defendo também que os estados
deva seguir também mais ou menos um modelo americano de autonomia, né, de fortalecimento dos estados. Até na questão da legislação? Eu acho que sim, porque nós temos diferenças culturais, nós temos diferenças estruturais, né, e que precisam carregar isso, né? Nós temos diferenças, por exemplo, sobre a condição enérgica, né, de administrar, né? Veja Santa Catarina. Santa Catarina é um exemplo, né? Independente de quem passa pelo Estado, existe um amadurecimento do povo catarinense que coloca o nosso Estado com um dos melhores índices do Brasil, né? Não é por acaso. É pela conduta do povo também. Você falou sobre a questão dessa gestão, a descentralização, a não opinião e decisão na mão de apenas uma pessoa, mas sim de um conselho de prefeitos que antes tinha o Conselho de Desenvolvimento Regional, Perfeito. Que era o local onde os prefeitos se reuniam para poder tratar dos assuntos e estabelecer as necessidades, né, entre os municípios participantes ou integrados àquela região, para depois então buscarem recursos junto ao governo do estado de Santa Catarina. A antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional depois migrou para a Agência de Desenvolvimento Regional e agora para os núcleos regionais de educação e também como saúde, que hoje é a realidade que nós estamos vivenciando. Você é a favor de que a Agência de Desenvolvimento Regional, a antiga secretaria, deveria passar por uma reformulação para ter continuidade e não a extinção, Claudir? Eu acho que sim, eu acho que o fortalecimento dela era o caminho. Por exemplo, nós vivemos ainda nos dias de hoje, né, e iniciamos a construção do hospital quando eu também era presidente. Tivemos muitos acontecimentos, né? Do Hospital Ruth Cardoso, que tinha uma proposta de atendimento de Balneário Camboriú. Mas você não pode, em hipótese alguma, negar atendimento para um ser humano que vem de Camboriú, de Itapema, né? E isso foi crescendo de tal maneira que ficou muito pesado para Balneário. Mas se nós tivéssemos aqui um fortalecimento desta representação regional, nós poderíamos organizar juridicamente o Hospital Ruth Cardoso para fazer um atendimento microrregional. Por exemplo, que ficasse aqui o Marieta, né, que já recebeu bastante recursos públicos, que é referência, é bem estruturado, é referência para atender Itajaí, que é um grande município, mas poderia atender também Navegantes, Penha e Pissarras e Luiz Alves, que pertence à nossa região da Anfre. E o Ruth Cardoso poderia ser voltado a atender Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, né? Fecharia perfeitamente isso. Agora, não pode apenas Balneário Camboriú ficar com o ônus de arcar com essa despesa, porque não cabe no bolso, né, dos munícipes de Balneário Camboriú toda essa despesa, e demandar, né, todo esse trabalho para atender esses pacientes, né? Agora, através de um fortalecimento regional, nós poderíamos fazer. Isso é uma questão da saúde, mas, por exemplo, nós temos 42 escolas estaduais aqui na nossa região, né? Nós tínhamos uma proposta de criação de escolas técnicas. 32 mil alunos aqui na região. De escolas técnicas, para que você comece, né, a caminhar num outro sentido, né? Que o estudante de nível médio possa ser um pouco da nossa época, né? A gente tinha que optar lá, ó, fazer um magistério, sim, ou fazer um técnico em contabilidade. E tem gente que é contador e tem uma empresa e nem fez faculdade, é só técnico em contabilidade. Abrindo um parênteses, até porque a nossa região, e você foi secretário de Desenvolvimento Regional, acompanhou a educação de perto, tem um dos grandes números de evasão escolar, até pela característica da questão de litoral, de temporada de verão, dos alunos. Ou seja, eles param de estudar para ingressarem ao mercado de trabalho e poder adquirir algo. E acaba esquecendo os estudos, né, Claudir? E você veja só, o estudante vem aí, né, nós temos quase que um amadurecimento precoce disso, né? Mas ele vem para o segundo grau, aos 14, 15 anos de idade, né? Mas ele já tem necessidades hoje. E um consumo que é frequentemente estimulado e criado aí pela indústria consumista, né? E ele precisa do celular, ele precisa da internet, ele precisa de uma roupa, né? E os pais não conseguem. Como é que ele faz isso? Ele acaba desistindo de estudar para trabalhar, para poder ganhar o dinheiro dele. E até porque se ele concluir o segundo grau, ele vai ingressar numa faculdade e a grande maioria dos cursos hoje estão tendo dificuldade de encontrar uma vaga no mercado de trabalho, mesmo após a sua graduação, né? Então a proposta era justamente criar uma forma
de estimular o trabalho a partir aí do ensino médio, né? Isso já deu certo no passado, eu acredito nisso, acho que seria perfeitamente possível, mas tem que ter uma integração regional, né? O seu interesse de ter um mestrado em educação é justamente para ter essa visão e também poder entender o sistema educacional do Brasil? Olha, eu quando era criança, eu sempre quis ser professor, né? E cheguei a fazer faculdade de História, né? Depois não concluí, depois fiz de Ciências Políticas, mas acabei me graduando em Administração, né? Quando eu vim para a Câmara de Vereadores, já no primeiro mandato, eu ingressei na Comissão de Educação. Depois fui 8 anos presidente da comissão, né? E também nunca dei aula. Aí depois eu fiz mestrado em Educação e acabei não dando aula também, né? E depois fui secretário regional e até num encontro, né? Uma das principais pastas que nós tínhamos na região, como você citou, são 32 mil alunos, né? 42 escolas na época, não sei se tem mais agora, era a educação, né? Então eu sempre tive um sentimento muito voltado para a educação, sempre me aproximei muito da educação, porque isso me fascina. Eu acredito piamente que as transformações se dão através do conhecimento, né? E o conhecimento vem através da educação. Quando falo em educação, eu falo sempre nesse tripé, né? Escola, professor e comunidade. Todos têm que participar disso. Isso é importante. Muito importante, né? Você foi um dos candidatos a deputados da época mais votados na cidade de Camboriú. Fui o segundo mais votado. O segundo mais votado. Exatamente. E aí também falavam no nome de Claudir Maciel para a política local de Camboriú, cidade mãe de Balneário Camboriú. Isso chegaram a me convidar lá oficialmente, até o PMDB de Camboriú me convidou a ser candidato a prefeito. Eu tinha mandato em Balneário, não quis fazer essa indelicadeza de renunciar aqui para ir para lá. Aí mas hoje não tem. Hoje não tem. Mas o atual prefeito, aí eu não fui, ele foi e virou prefeito. O doutor Elcio, meu amigo também, e que tem trabalhado lá para melhorar a cidade de Camboriú. Poderia ter sido o prefeito de Camboriú. Poderia, né? Mas não sei. Nada na vida acontece por acaso, pode ter certeza, né? As coisas estão sempre convergindo para algo que você vai fazer, né? E a gente tem que acreditar nisso, tem que saber que quando a gente faz uma escolha, a gente teve essa consciência da escolha. Então não há culpa nenhuma nisso. Sobre sua avaliação do governo de Balneário Camboriú agora em 2019 e aquilo que existe ainda como lacuna de possíveis investimentos e melhorias na cidade, qual a sua visão, já que hoje você pega a sua bicicleta, sai pedalar na orla de Balneário Camboriú, dá a sua caminhada e rever os amigos e as pessoas da cidade, teve essa reaproximação da comunidade depois de 4 mandatos, já que tem uma visão diferenciada, qual a sua visão como cidadão hoje da gestão em Balneário? Olha, o atual prefeito se elegeu com um slogan de novas ideias e ele tem recebido algumas críticas, né, dizendo que as práticas dele não são novas. E a gente conversando, né, eu ajudei o Fabrício, às vezes as pessoas meio que se ofendiam com isso. E eu falei para ele, mas é verdade, Fabrício, as tuas práticas estão sendo antigas. Sabe por quê? Porque nós tínhamos uma demanda aí de mais de 1.000 crianças reprimidas. E é uma prática que tinha que ser feita no passado. Não foi feito, né? Então, as ideias que se propõem é para o futuro, mas não há de se pensar no futuro sem você resolver o passado, né? A questão do hospital é ainda uma solução que não foi dada no passado. O inchaço da máquina administrativa, discussão de reforma administrativa, isso é uma discussão de 20 anos. Né? O centro de eventos era uma discussão de 30 anos. Né? Então é evidente que todas as práticas ainda, né, o alargamento da faixa de areia, faz 30 anos, 31 anos que eu acompanho essa discussão, desde 1988. Né? Então isso ainda era uma prática antiga. Nós não estamos falando de ideias novas, estamos falando de ideias de 20, de 30 anos atrás. Que não foram colocadas em prática. Claro, então está correta o que as críticas trazem, né? Porque é preciso limpar essa pauta para que você traga novas ideias ainda. Um ambiente de novas ideias é um ambiente que tem que ser colocado numa gestão
com o passado já resolvido. Você acredita que as grandes dificuldades de uma gestão administrativa do executivo diz respeito à questão da burocracia? Em grande parte, sim, né? A burocracia foi importante para organizar o Estado, só que junto com ela veio o exagero, né? E junto com o exagero também veio a tecnologia. Por exemplo, eu te falei que eu trabalhei na prefeitura, que eu fiz concurso, e eu era programador de sistema lá, né? No CPD, era Centro de Processamento de Dados. Nós tínhamos, para controlar, em 89 foi feito o recadastramento imobiliário, nós tínhamos para controlar todo o sistema imobiliário de cadastro da prefeitura, um computador com dois Winchester, né? 2 HD. Um tinha 40 mega e outro 80 mega. O meu celular tem 64 GB. Nós tínhamos que fazer cópias em disquete todos os dias. Um disquete tinha 1,2 mega. Não é nada, não cabe uma foto hoje, né? Então veja só, até 90, 91 houve abertura de mercado, né? E aí nós começamos a receber computadores novos, 286, 386, depois o Pentium, e depois veio uma revolução, né? Então tudo isso se transformou, né? Muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Então toda aquela burocracia do passado, que já era engessada pela Constituição brasileira, ela não acompanhou, ela não se desamarrou na mesma velocidade que a tecnologia veio nos servir, né? E nós temos que fazer isso, né? Nós não podemos ter, por exemplo, para não falar de Brasil, de Balneário Camboriú, uma administração municipal que vai gastar esse ano 450 milhões com folha de pagamento e vai ter aí disponível para investir em obras e infraestrutura não mais do que 40, 50 milhões. Isso é um contrassenso, não pode mais. Mas antes de 2000, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estados e municípios gastavam até 85% com folha de pagamento. Inviabilizava ainda mais. Hoje o limite é 54%, né? Mais 6% para o legislativo. Passou-se a ter uma pequena margem de investimento de 7%, 8%, mas é muito pouco, que é a margem de Balneário, não é mais do que isso, né? Agora, para aumentar isso, tem que diminuir o tamanho da máquina, tem que tirar da responsabilidade do governo aquilo que não é feito, né, a sua responsabilidade. Terceirizar. Eu creio que sim, tem coisas que não é do governo, tem coisas que o governo não sabe fazer. Seria o caminho? É o caminho, né? As administrações modernas tendem a fazer isso, né? Você não pode ter um elefante gordo, pesado aí que mal consegue andar. Para que serve isso, né? É igual você ter um cachorro, né? Aquele cachorro gordo, nem se levanta para cuidar da casa, né? Você precisa ter um estado eficiente, uma máquina mais enxuta, né? Imagine se economizar 10% da folha de pagamento. Nós dobramos a capacidade de investimento da cidade. Não é necessário nem só pegar empréstimo. 10%. Agora tem que haver um esforço, né? Tem que haver uma convergência de vontade, né, de quem tem a tomada de decisão. Isso é muito atual ainda. Esse é Claudir Maciel. O sangue começa a esquentar, porque lembrar das situações e também buscar propostas para a gestão municipal e também para a gestão pública. Burocracia, tecnologia, a não evolução, problemáticas evidentes. Formado em administração, mestrado, mestre em educação e cozinheiro de mão cheia. Esse é Claudir Maciel. Isso sim, já tenho me aperfeiçoado nisso aí. Está mais tempo em casa? Mais tempo em casa, né? Tem que fazer a comida, lavar a louça, essas coisas, né? Faz parte. Faz parte, né? Agora a Cristina que está tocando a Secretaria da Inclusão Social. É isso aí. 2019, Memória ABC recebe Claudir Maciel, 4 vezes vereador da cidade de Balneário Camboriú, também secretário de Desenvolvimento Regional e hoje curtindo a cidade, se aproximando da população. Muito obrigado, Claudir, pela entrevista, por relembrar momentos marcantes da sua carreira, da sua participação como legislador aqui na cidade e também sua experiência de vida. Eu que agradeço, Caleb, a lembrança e deixar aqui um abraço, né, a todos os amigos que tiveram a oportunidade de assistir esse bate-papo. Esse é o Memória ABC de hoje, dia 27 de agosto de 2019, em gravação para você que ouve e também nos acompanha aqui na TV Câmara.
Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.